Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e gostava também de deixar aqui uma nota, um agradecimento, aliás, a todos os homens e mulheres que asseguram e alimentam os portugueses. E gostava até de realçar este facto porque até há pouco tempo e tantas vezes estão incompreendidos e maltratados do ponto de vista da percepção pública e, portanto, eu acho que é importante que neste momento, pelo menos, se faça uma meia-culpa de quem não compreende muitas vezes o campo e perceba o quanto é importante esta tarefa fundamental que é o setor primário, que é a alimentação e que é um bem essencial, que é, aliás, é do que depende a sobrevivência dos próprios portugueses. Dito isto, e isto tinha de começar porque julgo que seja o mais importante neste tempo de pandemia, Sra. Ministra, não posso evitar, não querendo ter aqui uma postura, tentando ter aqui uma postura construtiva, Sra. Ministra, não posso deixar de lamentar profundamente e independentemente das desculpas que se possam dar, é absolutamente incompreensível que o Ministério que tutela a agricultura, a alimentação e todas as cadeias alimentares esteja fora do gabinete de crise. Não há explicação de um Ministério do Ambiente poder ter água ou quer que seja, isso não é explicação, aliás, para mim é absolutamente incompreensível essa exclusão de quem deveria ser o ator principal e o protagonista nesse próprio gabinete. E, portanto, isto não posso deixar de focar. Relativamente às medidas, de facto, eu gostava de conduzir esta intervenção por três setores, por três vetores que talvez nos facilite também as preocupações que o PST, e que aliás já tem vindo através de perguntas escritas colocado ao Ministério. O vetor da produção, da comercialização e da política agrícola. O da produção, porque neste momento, fruto dos desafios de 45 dias que este vírus nos virou completamente o mundo ao contrário e tudo aquilo que era previsível, e importa algumas medidas, para além de algumas que já foram tomadas, Sra. Ministra, não estamos aqui a discutir aquelas que já foram tomadas, mas ainda é muito pouco e é preciso muito mais. É preciso garantir, desde logo, porque são as queixas que nos estão a chegar dos produtores, das várias associações transversais, algumas que já disse ali o Sr. Deputado João Dias e outras contactam todos os dias o PST com as queixas, nomeadamente para terem condições na produção de garantia das normas de segurança ao nível da higienização para os trabalhadores que participam nessa cadeia produtiva, na distributiva e na comercial. Portanto, isto é uma das grandes preocupações, por forma a termos a garantia da segurança alimentar. Todos nós sabemos o quanto os equipamentos de proteção escasseiam no país e, portanto, esta também é uma das preocupações que se verifica a nível da produção agroalimentar e gostávamos de saber, Sra. Ministra, se neste momento ou se já há uma previsão para garantir o acesso a estas normas, para que estas normas possam ser também cumpridas pelos trabalhadores. Também há outra questão que nos está a preocupar, que é a garantia da instalação das culturas anuais, como seja o tomate, o milho, e o desenvolvimento vegetativo das culturas plurianuais. Porque a verdade é que, independentemente da pandemia, o campo não para, a agricultura não para e, portanto, é necessário que haja aqui uma posição, desta vez, proativa do Ministério também e de todas as entidades ligadas ao setor para que se possa, com isto, garantir também a produção e as culturas. E tal como é necessário garantir o acesso aos fatores de produção, que são essenciais para a produção dos alimentos, nomeadamente porque é um dos problemas que estamos a ter bastantes queixas por parte dos produtores, como seja os fertilizantes, fitofármacos, os alimentos compostos e os cereais em bruto. Isso, mas é das grandes queixas que continuamos a ter que não estão garantidas. Sr. Deputado, eu ouvi-o atentamente, sem qualquer... Pronto. Também nos preocupa particularmente, Sra. Ministra, que já está o tempo quase acabado, o facto da Sra. Ministra ter vindo aqui anunciar uma série de créditos e aos créditos é necessário, sim, nos termos da política comum, agrícola comum, é necessário, sim, ter uma posição mais proativa. E essa posição proativa tem que ser no sentido de se conseguir, a fundo perdido, mais fundos para os pequenos agricultores, essencialmente. Porque o que nós temos é o acesso
mais facilitado às OPs, que aliás só se fala aqui basicamente das OPs, e o resto, os pequenos produtores, que às vezes são essenciais nem tanto pela produtividade, mas até por causa de manter o território, manter a economia em territórios mais deprimidos, e que são estes pequenos produtores que fazem a diferença nos territórios e, portanto, os apoios diretos na PAC, Sra. Ministra, para além dos adiantamentos, porque os adiantamentos são adiantamentos, mas já não vem reforçar o acesso que têm esses produtores. Quais são as medidas? Exatamente, aí estamos de acordo, Sr. Deputado. Quais são as medidas que está junto à União Europeia, porque isto tem que ser em conjunto, obviamente, para se conseguir mais apoios para a ajuda direta a estes pequenos produtores, quer sejam as raças autóctones, quer sejam os frutos vermelhos, quer sejam os hortofrutícolas, todas aquelas culturas, principalmente no midifúndio, que também é muito importante que tenham acesso a estes apoios. Também, Sra. Ministra, quase a terminar, a vitivinicultura. A vitivinicultura que tem já a França, a Alemanha, já se estão a unir junto à União Europeia para que haja acesso a outro tipo de apoios. Qual é a posição portuguesa? O que é que está a ser feito em concreto, Sra. Ministra, por parte de Portugal, para que haja soluções para o escoamento, para as perdas de produção, para o apoio direto, para a destilação? E também, Sra. Ministra, uma questão que era importante, neste momento em que estamos com os canais de distribuição bastante afetados, um dos problemas que nós vemos os produtores, neste momento de exportação, a confrontar-se, é com o problema dos plafons do crédito para a exportação. Até que ponto é que se conseguiria, dos seguros, até que ponto é que se conseguiria agir neste setor por forma a reduzir esses plafons e assim aqueles canais que ainda se conseguem estar abertos serem mais facilitados por parte dos produtores e dos exportadores que já têm grandes dificuldades no acesso a esses produtos. Finalmente, Sra. Ministra, e esta era mesmo a última questão que nós temos estado bastante preocupados com ela, que é os mercados locais, o abastecimento, a produção nacional, para além do anúncio que aqui fez, nós nada temos a recriminar, porque somos a favor que se ajude esta política comum. Quais são as medidas de reforço para que todos os circuitos sejam, dentro do possível, abertos, quer no mercado nacional, quer até para o acesso ao mercado internacional e também na questão dos trabalhadores, quando temos, neste momento, a circulação de trabalhadores. Não é o que sempre foi de pessoas e não vai ser a curto prazo. Quais são as medidas de incentivo para que, porque eu não acredito com toda a franqueza que os trabalhadores em layoff vão para a agricultura, infelizmente é a nossa realidade, para que se incentive de facto a que as pessoas vão para a agricultura, quer sejam ou não, mas que sejam para além destes que são os apoios tradicionais, porque sabemos que com eles isto nunca resultou, é preciso muito mais, especialmente neste tipo de pandemia. Sra. Ministra, e também gostava que a Sra. Ministra conseguisse ser uma voz bem mais ativa naquilo que se trata da agricultura, que é tão fundamental, e nas decisões deste Governo, porque muitas vezes nós sentimos que a agricultura é posta em segundo lugar, e digo-lhe isto com bastante lamento, e espero amanhã, na próxima vez que a vir, estar-lhe a dar os parabéns, porque afinal a agricultura passou a ter o lugar central que merece ter. Muito obrigada, Sra.